Boa tarde, caríssimos alunos do Santo Expedito. Aqui quem vos fala é o professor André Oliveira. E ontem nós enviamos um material que nós temos certeza que deve cair nessa prova. Que envolve quem? O coronavírus, a influenza A e a dengue. E eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com evolução e genética? O que é que o vírus sofre tanto para causar tanto problema? Ele sofre mudança, ele sofre mutação. E a base da evolução é a mutação. Então vem uma pergunta mais importante ainda. O que significa evoluir? Muita gente pensa que evoluir significa ser melhor. Não significa ser melhor, é ser diferente, mudar. Aí vem outra pergunta, que sempre cai em prova. Se nós usarmos demais antibiótico, a bactéria cria resistência? A resposta que muita gente diz é que sim, não. O antibiótico seleciona as bactérias, mata as fracas e deixa as resistentes. Nós aqui viemos colocar aqui evidências da evolução. O que são evidências? Pistas. São provas que a evolução aconteceu. Partindo da esquerda para a direita, nós temos os fósseis. O que são fósseis? São uma das principais, porque são provas materiais, físicas, palpáveis, que a gente pode utilizar. Como é que eu sei que houve um dinossauro? É uma ficção? Não. Existe prova material que houve evolução. E do fóssil eu posso tirar vários experimentos, por exemplo, a data, não, a classificação, a causa-morte e outros. O segundo são órgãos vestigiais. O que são órgãos vestigiais? São aqueles que são atrofiados em alguns e desenvolvidos em outros. Um exemplo, o maior osso do corpo humano é o fêmur. O fêmur é um tipo de osso típico de quem? De animais terrestres, bípede ou quadrúpede. O que é que uma baleia faz com o fêmur? O que nos leva a crer que a baleia já foi um animal terrestre de 4 patas. Vivia num ambiente terrestre. Me dá exemplo, André, de um órgão vestigial. Quem vai ser médico? Para que serve o apêndice? Só para doer. Eu posso tirar o apêndice? Posso. Mas no coelho, ele é muito desenvolvido. Quer dizer, se eu tenho um órgão que não funciona e um coelho, também um mamífero tem, quer dizer que esse órgão já foi funcional em Andrei, ou nos mamíferos. Aqui nós temos 2 exemplos de órgãos vestigiais. O apêndice no homem e no coelho, que é o mais estudado. Repare bem que no homem ele é muito atrofiado. Lá no coelho ele é muito desenvolvido. André, qual é o papel do apêndice no coelho? E a gente também já teve ainda. Auxiliar a digestão de celulose, que é um carboidrato. Então, o que isso nos leva a crer? Que nós já tivemos um apêndice desenvolvido, porque o nosso ancestral, o que ele comia? Ele não comia carne, ele comia vegetal. E o açúcar mais abundante da natureza não é glicose, é celulose. Outro exemplo muito típico é no homem a cóccix, no homem e na mulher. A última porção da coluna vertebral. André, para que serve a cóccix? Para a gente nada, mas já teve função. Dá origem a cauda. Procure na internet, tem criança que nasce com o rabo, com a cauda. Nós chamamos de atavismo. Quando uma característica que estava no ancestral reaparece no moderno. Então isso nos leva a quê? Que nosso ancestral tinha uma cauda. Outra evidência, órgãos análogos. O que significa o termo ana? Contrário. E o que é logos? Lugar, posição, origem. Quer dizer que esses órgãos têm a mesma função, mas têm origem diferente embrionária. Não tem grau de parentesco. A pergunta, qual é a função da asa de uma borboleta? Voar. E de um gavião? Voar. Eles são parentes próximos? Não, porque o gavião é um cordado, é um vertebrado. E é uma ave. E a borboleta é o quê? É um invertebrado. É um artrópode e é um inseto. Mas os órgãos têm as mesmas funções? Sim, mas não tem parentesco próximo.
Exemplos aí. Aí nós temos quem? Asa da ave, asa de um inseto. As funções são as mesmas, mas não tem grau de parentesco nenhum. Outra pergunta. O tubarão é um peixe ósseo ou cartilaginoso? Cartilaginoso. E o golfinho? Alguém vai dizer que é ósseo. O golfinho até ontem era um mamífero. Ele se parece, mas não tem grau de parentesco nenhum. Um outro exemplo. No filme Avatar, que caiu na prova do Enem, os navios tinham quem? Uma cauda. Para que serve aquilo ali? Para se fixar nas árvores, para poder movimentar. Nós temos macacos que também têm essa cauda, chamado preêncio. Ele não tem nenhum grau de parentesco. Então são órgãos análogos ou homólogos. Análogo, que não tem nenhum grau de parentesco. É tanto que o termo análogo significa quem? Contrário. Outro exemplo. Aqui em Viena foi encontrado um peixe, um animal, parecendo uma cobra. E ele parece muito com mussum. Para quem não sabe o que é mussum, mussum é um peixe ósseo. E esse animal foi encontrado lá, se parece muito com ele. Mas é quem? É um réptil. Nós temos que invertebrados. Peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Quer dizer, que ele se parece na forma e na função, mas não tem grau de parentesco. Isso que se chama quê? Analogia. Outra evidência, órgão homólogo. O que significa homo? Igual, mesma origem. Significa quem? Que eles têm a mesma origem embrionária, um certo grau de parentesco, mas não tem, podendo ter ou não a mesma função. Um exemplo clássico. Qual é a função da asa de um morcego? As asas. Voar. O que é que o morcego é? É um mamífero. Qual é a função da nadadeira do golfinho? Nadar. E também são o quê? Eles são o quê? Os golfinhos? Mamíferos. Agora eu pergunto. Elas têm a mesma função? Alguém pode dizer assim, não é movimento, mas o que importa é o habitat. Um é para qual habitat? Aéreo e outro é quem? Qual? Aquático. Mas eles são parentes? São, porque eles são o quê? Eles são mamíferos. Uma pergunta que pouca gente sabe. Nós temos aqui na coluna vertebral, no pescoço, 7 vértebras cervicais. Quantas tem um rato de botica? 7. Quantas tem um coelho? 7. Quantas tem um macaco? 7. Uma girafa? 7. Todo mamífero tem 7. Quer dizer quem? Que nós tivemos o mesmo ancestral comum, uma origem única. Olha bem aí. O braço humano, que mais? Rã, morcego, galinha e cavalo. Os mesmos órgãos que tem onde? Nesses animais, em qualquer animal desse tem outro. Quer dizer quem? Que a origem embrionária é a mesma. Nós tivemos o mesmo ancestral comum. Outra pergunta que gosta de cair na prova. Talvez não caia mais porque está muito rudimentar. O homem veio do macaco? Ou o macaco veio do homem? Nenhum deles. Nós tivemos o mesmo ancestral comum, a mesma origem embrionária. Outra evidência, evidências moleculares. Um exemplo, todo ser vivo tem DNA? Sim. Todo ser vivo tem RNA? Sim. Todo ser vivo consegue produzir proteína. A partir de quem? De um código genético universal. Quem está lembrado, aluno do Santo Expedito, eu coloquei o que é o código genético. Relação entre quem? DNA, RNA, ribossomo e proteína. Todos fazem a mesma coisa. Na televisão, ultimamente, eu vejo falar o código genético do vírus do Brasil é diferente da China. Está errado. O que é diferente ou parecido é o genoma. O código genético é igual, é universal para todo mundo. Todo ser vivo tem quem? DNA, RNA e consegue fabricar proteína. O vírus é uma exceção, porque ele não tem RNA, ele não tem ribossomo, desculpem. Ele pega aqui o DNA da tua célula e consegue fabricar a proteína que ele precisa. Outra evidência, evidências celulares. Só tem uma exceção, qual é? Vírus não tem célula. Se desconfia que o vírus é uma parte integrante da célula, se separou dela. É tanto que o vírus só se reproduz aonde? Dentro da própria célula. Então, todo ser vivo, com exceção do vírus, tem quem? Tem células. E isso é uma evidência muito notória. Uma outra evidência são as chamadas semelhanças embrionárias.
O aluno que está olhando ali, nós temos quem? Um peixe. Alguém sabe o que é salamandra? É um anfíbio. Uma tartaruga que é um réptil. Uma galinha que é uma ave. Coelho e humanos são quem? São mamíferos. Pode prestar atenção que tanto o coelho como o homem se parecem muito nas primeiras fases. Significa quem? Que nas últimas fases eles se diferenciam. Mas nas primeiras fases eles são muito semelhantes, levando em conta que todos aí tiveram quem? O mesmo ancestral comum. Então, semelhança embrionária se baseia em quem? Na grande semelhança que tem animais de espécie diferente ou de classe diferente nos primeiros estágios e não nos últimos estágios. Vamos lá. Uma outra evidência, anatomia comparada. Quem vai fazer aqui área de saúde, a das primeiras aulas é anatomia. O que é que ele estuda? A localização, a forma, o tamanho do órgão. Quem observar aí, nós temos quem? Um morcego, nós temos quem? Uma pata de um cavalo, braço humano e nadadeira da baleia. Eu pergunto para o aluno que está observando aí, tem um outro chamado carpo? Todos têm. Eles se parecem? Não, mas eu pergunto, são parentes? São porque eles são mamíferos de classificação. Gente, se eu pegar meu braço e dissecar, botar os ossos, e pegar um braço de quem? Uma nadadeira de baleia, um braço humano, uma pata de um cavalo e asa de um morcego, todos temos os mesmos ossos, quer dizer, que todos aí tiveram quem? O mesmo ancestral comum. Segunda-feira ou terça-feira, eu enviei aí umas questões sobre evolução. Então nós vamos discutir essas questões, tentem fazer. A dúvida vamos tirar segunda ou terça-feira. Eu vou gravar domingo agora a resolução das questões. São muitas. Ali tem quem? Tem as evidências e as teorias. A gente não viu teoria ainda. Vai ser nas próximas aulas. Obrigado.